Pronto. Pronto, perfeito. Podemos começar? Sim, com certeza. Vamos lá. Ok. Olá, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Esse é um momento muito feliz para mim, pessoalmente, mas também para o nosso Departamento de História, para o Laboratório de Ensino e Aprendizagem em História, chamado LEA. Eu sou a professora Ana Carla Sabino, docente do Departamento de História da UFC, da Federal do Ceará. Eu sou professora responsável pelos estágios, pela formação docente em estágios no meu departamento, e coordeno esse laboratório que foi criado por nós, por boa parte das pessoas, inclusive, que estão aqui nesse encontro, há 5 anos, né? Então, esse ano, o Laboratório de Ensino completa 5 anos de existência, resistência, e é um espaço muito bonito, muito lindo, de muita produção, de pesquisa acadêmica, né, relacionada ao ensino de história. Eu também sou coordenadora do Prof. História, do mestrado profissional em ensino de história, que está iniciando, né? Nós estamos tentando começar, né? Tivemos uma semana de aula em março, 1 ou 2 semanas de aula, mas claro que tivemos que suspender, mas estamos firmes, somos fortes, e é um grupo muito bonito de professores e estudantes, professores, pesquisadores que fazem parte do corpo discente. Então, é um momento de muita alegria. O tempo todo eu vou, assim, dando umas paradinhas, porque eu preciso permitir a entrada das pessoas, tá certo? Sim, está gravando, estão perguntando se está gravando, está gravando. Colegas, esse encontro, ele faz parte de um projeto chamado Conversas Paralelas. Esse projeto é um dos projetos do Laboratório de Ensino de História da UFC, que vocês podem acessar mais informações pelo site do laboratório, basta fazer uma busca aí no Google, ou então a Maria do Céu vai colocar aí o endereço do site do laboratório, certo? No chat, para que vocês depois possam acessar. Então, o projeto Conversas Paralelas é um projeto, o nome já é bem provocativo, eu imagino que todos têm alguma lembrança, alguma referência positiva, negativa, saudosa. Eu tenho saudades, inclusive, né? De por muitas e muitas vezes terem chamado a minha atenção por conta de conversas paralelas, né? Aquelas conversas que a gente tem com um colega ao lado, certo? Então, a ideia veio dessas referências de escola, de memória escolar, mas com a intenção de aproximar estudantes de história, estudantes que estão em formação para se tornarem professores de história, e professores, né? Professores da rede da educação básica, pública ou particular, e professores que estão também atuando nas universidades ou em outros espaços de produção de conhecimento histórico. Então, Conversas Paralelas é essa aproximação entre esses grupos, né, de trabalhadores da história, de pensadores e de interessados na história, mas com a intenção de que realmente seja uma conversa, né? O professor fala, depois a gente vai perguntar, comentar, claro, excepcionalmente, nós estamos realizando a primeira sessão do ano do Conversas Paralelas nesse formato, né? Mas ele acontece de uma outra forma, e presencial, e normalmente eu sempre estimulo o público, que são estagiários, estudantes que estão numa fase final, ou na metade do curso de História, que eles perguntem aos professores o que eles ensinam quando eles ensinam História, como eles ensinam História, por que eles ensinam História, né? Então, a ideia, o Conversas Paralelas, assim, para encerrar essa parte, ele quer que o sujeito que está em processo de formação docente, ele aprenda com o outro, mas esse outro é um outro muito próximo dele, certo? É o colega da escola, é o professor
professor com quem ele faz estágio, são as bibliografias que ele lê também, mas muito principalmente os professores que estão na lida da educação pública, né, da educação básica, que inclusive eu aproveito para peço permissão inclusive ao professor Ricardo, para dedicar esse encontro a todos os trabalhadores, professores da educação básica, tanto da educação pública como privada, e aos estudantes que estão encarando com muita resistência, mas com muita responsabilidade esse momento de aprendizado e de ensino, tá certo? Então, é o seguinte, o projeto, eu já falei do projeto, mas essa sessão foi planejada por mim, pela professora Cláudia Oliveira, dá um tchau aí, Cláudia, que é a professora Cláudia Freitas. Olá, boa tarde, né, a todos e todas. A professora Cláudia, ela é coordenadora do curso de História, então nós somos parceiras de um projeto de um programa chamado PAIP. PAIP é Programa de Acolhimento e Incentivo à Permanência, né, que é um programa da Pró-Reitoria de Graduação da UFC, e por esse programa nós temos 4 estudantes, certo? Estudantes pesquisadores, que é a Laís Teixeira, a Maria Daniele, Júlia Lira e o Samuel Mendonça. Então, esses estudantes do curso de História estão conosco, realizando trabalhos no laboratório de ensino e no laboratório de informática, na intenção de se comunicar, de que a gente possa fazer desses espaços ocupados pelos estudantes que estão iniciando o curso, que estão também concluindo o curso de História. Então, fomos nós, né, assim, nós 6, né, que pensamos esse momento, e aí o convite para o professor Ricardo Auriá, né. Eu preciso dizer, e eu tenho muito orgulho de dizer, né, que o professor Ricardo Auriá é meu tio, né. Então, assim, nós somos parentes e eu sou muito feliz por isso, há bastante tempo, né, claro, mas, então, nossas vidas se cruzam muito por conta da história, certo? Então, professor Ricardo, eu agradeço, faz tempo que eu pelejo com ele, assim, esse momento, mas ele é uma pessoa muito ocupada, tem muitas outras demandas, mas agora estamos aqui. Então, o professor Ricardo Auriá, ele vai falar sobre o tema dessa fala, eu vou já apresentá-lo. O tema dessa conversa se chama História e Patrimônio Cultural, a narrativa visual do passado nacional. Para quem não conhece, o professor Ricardo Auriá, ele fez a sua licenciatura na Universidade Estadual do Ceará, né? Graduação em Direito pela UFC, também, né? O mestrado em Direito Público pela UFC, o doutorado em Educação na USP, certo? E já também teve uma temporada, salvo engano, né? Como professor, como docente da UFC. Não é isso, Ricardo? Exatamente. E atualmente, há algum tempo que o Ricardo é consultor legislativo da área de educação. Pronto. Consultor legislativo e da área de educação e cultura e curador do Centro Cultural da Câmara dos Deputados. Então, mas isso é uma apresentação formal, né? O professor Ricardo Auriá, ele é um apaixonado, uma pessoa muito engajada no campo, na área do ensino de história, como pesquisador, como professor, como alguém que tem realmente compromisso com a nossa profissão, com o nosso ofício e com a nossa ciência. Então, é um autor de livros didáticos, tem bastante artigos, certo? Eu, inclusive, vou até mostrar aqui um dos livros, esse é bem conhecido por quase todos vocês que estão aí, né? O Saber Histórico na Sala de Aula. É um livro de 1997, tem artigo dele, e que eu ganhei de presente assim que eu ingressei no curso, em 97, né? Então, é um mimo. Cultural. Hã? Já é patrimônio cultural. É total. Eu tenho todos os anos, e às vezes meses, por diversos
toda a minha temporada de formação, graduação, mestrado, doutorado, eu sempre fui presenteada com livros, e as dedicatórias são registros da nossa história de vida. Mas aí eu também, antes da gente começar, esse livro, não é, Ricardo? Que eu acho é o fruto da sua tese, né? O Brasil Contado às Crianças, Viriato Corrêa e a literatura escolar brasileira, de 1934 a 1961. Eu creio que é uma boa parte da sua tese de doutorado. E, então, eu estou só mostrando alguns materiais, alguns artefatos importantes, né? E vou passar a palavra para você, certo? Então, eu peço que, depois de falar um pouco da metodologia, né? Nós vamos ouvir o professor. Eu peço que todos desliguem o seu, podem deixar a câmera ligada, eu acho até que é legal, mas desligar os microfones, e o professor, então, vai fazer a sua conversa, né? Vai conversar conosco. Aí, na sequência, como esse encontro, essa conversa faz parte também do processo de formação do grupo de pesquisadores que estão no laboratório, nós vamos abrir para que as estudantes e o estudante, a Laís, a Júlia, a Daniela e o Samuel, eles possam fazer algum comentário, alguma pergunta, a própria professora Cláudia, ou eu, e aí nós vamos conversando, tá certo? Primeiro a gente escuta o professor, depois a gente vai conversando e perguntando. Vocês podem, durante a fala do professor Ricardo, podem, se quiser, já ir colocando perguntas no chat, podem colocar comentários. Eu e a Maria do Céu estamos coordenando esse momento de registro das questões de vocês. Então, professor, tio Ricardo Oriá, seja muito bem-vindo. Hoje é uma tarde muito alegre para mim, para todos nós. Boa tarde a todos e a todas, né? É uma imensa alegria e prazer estar aqui com todos vocês, né? Tanto total de quase mais de 50 pessoas, isso é muito bom, né? Uma sexta-feira à tarde, né? Bem, a Ana Carla já fez minha apresentação. Para mim se torna uma grande oportunidade estar aqui dialogando com vocês por dois aspectos. Pelo fato de que eu fui aluno da Universidade Federal do Ceará e, durante um certo tempo, né, também professor e um dos que ajudou, juntamente com a professora Simone Souza, que não está mais presente no meio de nós, né? A Simone, que foi uma batalhadora também pela causa do ensino de História, na UFC, do departamento. Hoje é um momento importante, né? Em meio a essa crise sanitária da pandemia, mas que nós estamos aqui conectados e, ao mesmo tempo, tentando mostrar esse momento de luta e resistência e, ao mesmo tempo, da defesa do ensino público, gratuito e de qualidade que todos nós defendemos enquanto educadores que somos. Bem, o que eu vou apresentar hoje para vocês é parte da pesquisa que eu desenvolvi, certo? Junto ao programa de pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense, sob a supervisão do professor Dr. Paulo Quinaus, certo? Estão todos vendo aí? Eu preferi hoje fazer uma abordagem o mais didática possível, dado Sim, também a exiguidade do tempo, né? E deixar um momento para as nossas discussões, os nossos questionamentos e debates. Bem, a fala de hoje, então, é calcada dessa pesquisa que eu desenvolvi junto à Universidade Federal Fluminense, no ano de 2017, onde eu trabalhei com a questão dos monumentos históricos em praça pública, tomando como referência, basicamente, a cidade do Rio de Janeiro, então, capital, primeiramente do Império, depois da República, né? E hoje nós vamos tratar exatamente de algumas questões em torno desse tema palpitante, neste exato momento, que é o tema dos monumentos históricos, que povoam nossas praças, parques e jardins.
Nós, enquanto historiadores, nós sempre costumamos fazer uma indagação acerca do que representam esses monumentos históricos. Eles não são apenas monumentos, embora tenham sido edificados no passado, mas eles estão presentes ainda na cena urbana, né? E o nosso principal questionamento é exatamente tentar descobrir, ler por trás desses monumentos que nós consideramos como os documentos históricos. Então, o primeiro item da nossa fala, vamos tratar dos monumentos históricos, que eu chamei que são as pedras que falam. Geralmente, os monumentos são feitos à base de pedra, bronze, mármore, mas essas pedras, embora elas sejam estáticas, elas possuem uma narrativa visual muito forte. Depois nós vamos passar para a discussão dos monumentos e a sua atualidade nos dias de hoje. A mudança de paradigmas que houve com os monumentos. Depois trabalharemos com a noção de antimonumento, que estão relacionados com os passados sensíveis e memórias traumáticas de nossa história. E, por fim, para fazer um contraponto, nós vamos analisar dois grandes e importantes monumentos históricos, que acredito que vocês conheçam. O Monumento às Bandeiras, que existe em São Paulo, capital, e o Monumento a Zumbi dos Palmares, no Rio de Janeiro. Bem, a gente sabe que na história do mundo ocidental sempre existiu o interesse, né, em edificar monumentos. Mas é sobretudo a partir do século XIX, em meio à formação e fortalecimento do Estado Nacional, é que se dá uma intensificação desse processo de construção de estátuas e monumentos históricos em praças públicas. Lembrando que o termo monumento, ele vem do radical latino monere, que significa lembrar, perpetuar uma determinada memória. Grande parte da Europa, a partir do século XIX, na esteira desse processo de formação dos Estados nacionais, eles tentavam, através da edificação desses monumentos, promover o que eu chamo a pedagogia da nação. Ou seja, eles consideravam que os cidadãos deveriam aprender também a história do país através da visualização desses monumentos, estátuas, bustos, que evocavam, e ainda hoje evocam, grandes personagens da história, né? Os chamados vultos nacionais ou heróis nacionais. Esse movimento, no século XIX, foi tão forte que o historiador Maurice Agrillon, na sua obra La Histoire Vagabonde, ele chamou esse processo de estatuamania, ou seja, uma mania de construir e edificar estátuas. E no Brasil não foi diferente. Já no século XIX, 40 anos após a formação do Estado Nacional, com a independência do Brasil, nós tivemos a construção do primeiro monumento em praça pública, que é a estátua equestre do imperador Dom Pedro I, que hoje ainda se encontra na Praça Tiradentes, quem conhece o Rio de Janeiro. Vou já mostrar um pouco a imagem dessa estátua equestre. O que eu quero reafirmar é que o Brasil segue essa tradição da estatuamania e o Rio de Janeiro, por ser a capital do Império e depois da República, vai ser esse locus privilegiado, onde ele vai ter muitos monumentos históricos que vão evocar esse nosso passado nacional. Aí você tem uma imagem bastante significativa, né? À sua direita, você tem um cartão postal, certo? A imagem um pouco em tom sépia, é um cartão postal. Na época era muito comum se registrar esses monumentos, uma forma também de divulgação para o turismo, para os visitantes, a marca de um cartão postal registrando esses monumentos, né? Essa estátua equestre, ela foi construída em 1862, é um monumento tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional, é o primeiro monumento brasileiro construído em praça pública. Lógico que a sua construção foi, nós vamos ver daqui a pouco, foi uma construção tanto quanto tumultuada. Na República, nós continuamos essa mesma tradição.
Nós temos também no Rio de Janeiro o monumento ao Marechal Deodoro. Esse monumento é muito interessante, eu trabalhei ele na minha pesquisa do pós-doutorado, porque ele foi um monumento determinado pela Constituição de 34. A Constituição de 34 colocou um dispositivo, né, determinando a construção de um monumento em homenagem ao Marechal Deodoro, que havia proclamado a República no Brasil. O que é mais importante é registrar é que por trás desses monumentos há todo um culto cívico aos heróis nacionais. E, logicamente, de todos os nossos heróis nacionais, aquele que é, por excelência, o nosso herói é exatamente Tiradentes. Vocês estão vendo aí uma fotografia, né, da inauguração, em 1926, do monumento a Tiradentes. Esse monumento fica em frente à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A inauguração com toda a pompa e circunstância que a ocasião pedia. Bem, por que são, geralmente, nos monumentos históricos, representados os heróis? Ora, eu cito o grande historiador José Murilo de Carvalho, na sua obra clássica, A Formação das Almas, o Imaginário da República no Brasil, onde ele diz que não há regime político, seja ele de esquerda, de direita, enfim, que não promova o culto de seus heróis nacionais e não possua seu panteão cívico. E esse panteão cívico de que ele fala é exatamente esses monumentos que povoam nossas praças, parques e jardins. E os heróis, eles encarnam, muitas vezes, essa referência simbólica da própria nação brasileira. Bem, é lógico que o tema dos monumentos... Pois não. Eu acho que o senhor poderia ajustar só um pouquinho a câmera, nós estamos te vendo do nariz para baixo. É só o computador. Pronto, mais um pouquinho. Peraí, então vou baixar um pouco. Melhorou? Perfeito, agora estamos te vendo. Perfeito, valeu. Estão ouvindo bem. A gente está fotografando. Valeu. Mas estão ouvindo bem. Estão me ouvindo? Perfeito, Alô? pode continuar. Está tudo bem. Tudo bem. Então, ótimo. Então, trazendo a discussão para os dias de hoje, os monumentos ainda povoam nossas praças, nossos jardins e parques. E agora eu vou me permitir passar para vocês um pequeno vídeo, né, tirado essa semana do YouTube, que trata de um fato recentemente acontecido, não no Brasil, mas na Europa, e que vocês vão perfeitamente se situar melhor e trazer essa discussão dos monumentos que não estão no passado. Né? O que eu estou mostrando é que os monumentos, eles foram construídos no passado, mas eles estão presentes na imaginária urbana, né? E que eles, de certa forma, têm toda uma narrativa histórica por trás dele. Então, vamos lá ver esse... Vale a pena guardar na memória as imagens da queda da estátua de Edward Colston, comerciante de escravos inglês, em Bristol, no domingo. Bristol foi um dos principais portos escravistas da Inglaterra, ao lado de Liverpool e Londres. Da cidade de Bristol saíram navios que transportaram 500 mil africanos escravizados para as Américas e colônias britânicas do Caribe durante o período da escravidão. Os navios saíam carregados com produtos manufaturados ingleses, eram trocados por pessoas escravizadas na costa ocidental da África, levadas como mão de obra para o Caribe, como Jamaica, Trinidad e Tobago e St. Kitts, e as colônias inglesas da América do Norte. De lá, voltavam para Bristol carregados de açúcar, tabaco e algodão. Este foi um ciclo comercial importante no século XVIII, que ajudou na acumulação de capitais, que possibilitou a Revolução Industrial Inglesa, por um lado, e, por outro, gerou enormes fortunas de homens como Edward Colston. Este passado de Colston, como um comerciante de escravos, veio à tona em 1999, mais de 20 anos atrás, na verdade. Isso eu pesquisei, estive lá em Bristol esse ano, durante alguns meses,
E nessa exposição se revelou que Colston foi o responsável pelo transporte de 84 mil africanos escravizados para as Américas, sendo 12 mil crianças. Essa foi uma informação que impactou a opinião pública, se iniciou um movimento para a retirada da estátua, enfim, de uma revisão desse passado histórico, e que culminou agora no domingo com este episódio da queda da estátua, que foi parar, pelo menos por hora, debaixo das águas do rio Avon. De todo modo, é uma história, todo este passado, reavivado no Black Lives Matter, o que me faz lembrar uma frase do escritor americano William Faulkner: o passado nunca está morto. De fato, nem passado é. Bem, a gente vai ter condições de discutir, eu acho, durante o debate. É bastante instigante este vídeo, né? Vocês devem ter acompanhado pela imprensa. Na esteira desse movimento de Vidas Negras Importam, para denunciar o racismo, né, existente em muitos países, culminou com a derrubada dessas estátuas e a repercussão que também está havendo em outros países, inclusive no Brasil. Essa discussão também chegou até no Brasil. O que eu estou querendo mostrar é que o tema dos monumentos é um tema bastante atual e presente. E presente nos últimos anos, que nós pudemos fazer uma leitura da própria história política recente do país. Vocês estão vendo uma imagem agora do Monumento às Bandeiras e estão vendo uma faixa, né? 3,50 é roubo. Eu acho que todos vocês se lembram, esse passado recente, as chamadas Jornadas de Junho de 2013, né? Que surgiram como uma forma de protesto pelo aumento da tarifa de ônibus. Então, o monumento, ele também, hoje, se constitui um espaço privilegiado para o protesto e para as reivindicações de diversos movimentos sociais. O monumento também, ele está muito presente na contestação e queda dos regimes políticos. Vocês estão vendo aí a derrubada de um monumento a Lênin, né? Isso ocorreu por ocasião da derrocada do socialismo real em vários países europeus, e vocês estão vendo na outra imagem a cabeça do Lênin também rolando aí ao chão. Um outro aspecto importante, que também é bastante visto nos dias de hoje, é a questão que nós vamos discutir aqui do vandalismo, né? Da depredação, né? Da pichação em relação a esses monumentos históricos, essas estátuas. Uma das que é mais, digamos assim, recorrente no Rio de Janeiro, eu acho que vocês conhecem, é essa estátua sedestre, né, do grande poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade. Ele já sofreu diversas pichações, teve o seu óculos já diversas vezes roubado, e nós temos uma outra imagem de uma outra escritora, nossa conterrânea Raquel de Queiroz, essa em Fortaleza, na Praça General Tibúrcio, conhecida como Praça dos Leões, que também teve o seu óculos, né, de bronze subtraído, né, dessa imagem. Então, vocês podem constatar que sempre há algo na imprensa ou na discussão nos dias de hoje em torno também da forma como o cidadão comum se relaciona com esses monumentos. O outro aspecto interessante também é a questão da indiferença, né? Muitos de nós passamos pelas praças, pelos parques, e nem damos, digamos assim, não nos apercebemos da importância desses monumentos. Eu coloquei essas duas imagens, uma à sua esquerda é uma imagem já bastante antiga, uma foto do ano de 1894, quando se deu a inauguração de outra grande estátua equestre no Rio de Janeiro, que é a estátua ao general Osório, né, considerado o herói da Guerra do Paraguai. Vejam a quantidade de gente que afluiu na inauguração da praça. E hoje, né, olhem que estado está a praça, né? Os pombos revisitando aí, fazendo as suas necessidades fisiológicas na estátua, a espada, né, que havia no monumento original foi subtraída, né, uma atitude também de
certo vandalismo. Então, você vê que também, muitas vezes, nós não lidamos com uma certa frequência, com uma certa observação em relação a esses monumentos que povoam nossas praças. E também tem, logicamente, a discussão em torno de monumentos que muitas vezes foram subtraídos do espaço urbano, ou que não tiveram seu devido reconhecimento à época em que foram construídos. Essa estátua aí é uma estátua que existe na região próxima à Estação das Barcas, que dá acesso a Niterói. Esse monumento evoca o líder da revolta da Chibata, João Cândido. Esse monumento ficou peregrinando durante muito tempo porque há uma certa resistência por parte da Marinha de reconhecê-lo como herói, certo? Só em 2008, na gestão do presidente Lula, é que o monumento foi afixado nesse local. Antes, ele ficou num jardim escondido do Catete, no Museu da República. Certo? Então, vocês veem como essa discussão também dos monumentos é um campo conflituoso de memórias. Bem, é lógico que nos últimos anos houve uma mudança, que eu chamo mudança de paradigmas, nos monumentos que hoje são construídos, né? A primeira mudança, digamos assim, mais visível, que eu chamo, é a substituição de um monumento tradicional, que geralmente ficava num pedestal, né, geralmente no centro da praça ou do jardim, para um monumento que vai ao nível dos transeuntes, do chão, como é o caso da estátua do Carlos Drummond de Andrade. Quer dizer, houve uma mudança quanto à própria localização. Os monumentos hoje se pressupõem, digamos assim, mais interativos com a população. Ao ponto de que, muitas vezes, as pessoas passam a ter uma relação, até certo ponto, né, descontraída com os monumentos. Esse grupo de estátuas aí existe de frente à Biblioteca Pública de Belo Horizonte. São 4 grandes escritores mineiros, Fernando Sabino, e outros mais, Hélio Pellegrino, e aí você vê uma jovem, né, aproveitando o espaço da estátua para um relaxamento. Mas o que eu quero dizer com esses novos monumentos, que estão hoje povoando essas praças, esses parques, é que esses monumentos têm uma mudança quanto ao sujeito da história. Aqui não se evoca mais o herói nacional, mas você vê uma mudança quanto a quem está sendo, digamos, evidenciado. Aí são nomes ligados ao mundo da cultura, são escritores, né? Não mais o herói militar, não mais o presidente, o monarca. São pessoas que tiveram também uma certa importância para a sociedade. Passemos agora, já caminhando um pouco para o final, a noção que surge depois dos anos 60, que é a noção de antimonumento. O que vinha a ser o antimonumento? Nós vimos anteriormente esse monumento tradicional, cuja maior expressão se deu a partir do século XIX. Ele está presente aí em nossas praças, parques e jardins, mas hoje nós temos essa figura, essa ideia de antimonumento. Para se contrapor esse monumento tradicional, o antimonumento é um monumento que denuncia a violência do Estado. Ele contesta, muitas vezes, e ele traz uma nova narrativa, não mais uma narrativa de glorificação, de exaltação do herói nacional, ou dos feitos, dos fatos, por eles protagonizados. Ele traz em evidência uma memória traumática ou um passado sensível da nossa história. É o caso dos regimes de exceção, dos genocídios, né? É o caso da escravidão, né? É considerado até crime contra a humanidade. Então, esses monumentos existem para denunciar muito mais do que para exaltar. E os primeiros antimonumentos que surgiram na Europa, eles evocavam exatamente o Holocausto, né?
o genocídio praticado contra judeus e outras minorias sociais, promovida pelo regime nazista, né? E houve também, sobretudo, essa construção desses antimonumentos como uma forma de se contrapor ao negacionismo que passou a ser feito em relação à existência dos campos de concentração. Hoje nós sabemos que muitos campos de concentração, eles são patrimonializados, são considerados patrimônios da humanidade, como é o mais famoso dele, o de Auschwitz, né? E também, paralelo a isso, foram criados muitos museus e memoriais evocando o Holocausto, certo? Aqui no Brasil nós vamos ver, certo, a existência de alguns antimonumentos que começaram a ser construídos na década de 90. E o antimonumento também, ele está aí para evocar não essa memória laudatória, mas essa memória traumática. E por que ele está ali presente também? Exatamente para lembrar, para que não se esqueça, para que não mais aconteça aquele regime ditatorial. Uma outra coisa interessante do antimonumento, que nós vamos ver daqui a pouco algumas imagens, é quanto à nova estética urbana. Enquanto que o monumento tradicional, que evocava os heróis nacionais, eram, na sua grande maioria, monumentos pesados, solenes, em pedra, mármore, bronze, aqui os materiais utilizados são materiais, digamos assim, menos nobres. E se prioriza não mais a figura de uma determinada personalidade. Há uma tentativa de se criar o que eu chamo de uma escultura conceitual. Vejamos agora o nosso primeiro antimonumento construído no Brasil. Olha aí. Tá dando para vocês verem? O que ele evoca? Ele evoca exatamente uma sessão de tortura, chamado pau de arara, né? Que era um dos instrumentos mais utilizados aqui pelo regime de exceção durante o regime civil-militar. Esse monumento passou a ser chamado Tortura Nunca Mais, né? Ele está numa Rua Aurora, no centro de Recife, e ele foi construído em 1993, como uma forma de denunciar, né, a prática de tortura que existiu no nosso país. É interessante observar que, além da escultura, né, de um homem numa posição sendo torturado, nessa tortura conhecida como pau de arara, na base do monumento você encontra a relação e algumas fotos de ex-presos políticos e torturados e desaparecidos pelo regime militar, né? Mais recentemente, em 2014, quando completamos 50 anos do golpe civil-militar de 1964, nós tivemos a construção desse outro antimonumento, construído na área nobre de São Paulo, no Parque do Ibirapuera, no ano de 2014. Vocês vejam com uma escultura bastante conceitual, né? Que também tenta denunciar, né, a tortura, a repressão, a censura que marcou esse período de nossa história recente. Bem, para finalizar, nós vamos ver agora dois importantes monumentos que foram construídos em épocas diferentes de nossa história. O Monumento às Bandeiras, o famoso empurra-purra, né, como os paulistas e paulistanos chamam, acredito que muitos de vocês conheçam, mesmo não morando em São Paulo, ele é um ícone, né, da identidade paulista, e o Monumento a Zumbi dos Palmares. Comecemos pelo Monumento às Bandeiras. O Monumento às Bandeiras, ele foi pensado como um monumento para comemorar o centenário de nossa independência no Brasil, no ano de 1922. Só que ele não foi construído nessa época. Ele só vai ser construído e ficar pronto às vésperas do 4º centenário de São Paulo. A grande preocupação desse monumento era uma forma de tentar inserir o Estado de São Paulo na construção da memória nacional. Nós bem sabemos que a figura do bandeirante ela é muito cara, né, para a elite paulistana.
né? Há toda uma exaltação heróica dos bandeirantes, os seus lugares de memória, né? Rodovia dos Bandeirantes, o Monumento às Bandeiras, enfim, a estátua do Borba Gato, a representação de uma estatuária que existe no interior das dependências do Museu do Ipiranga, o Museu Paulista, enfim, a historiografia oficial exaltou e criou realmente esse herói, né? Mostrando que os bandeirantes foram os grandes propulsores da nossa redefinição territorial. No entanto, há uma memória do esquecimento por trás de toda essa exaltação à figura do bandeirante. É que, logicamente, os bandeirantes tiveram um papel escravocrata. Eles escravizaram, né, os índios, chamados negros da terra. Sem os índios também, jamais os bandeirantes teriam adentrado, né, em nosso território. Então, os índios também tiveram um papel importante na construção nacional, né, na construção da nossa identidade nacional. Mas nós vamos ver, pela feitura do monumento, é um monumento todo em pedra granito, muito bonito, esteticamente, do Victor Brecheret, nós vamos ver que a evocação que se dá, principal, é a evocação ao herói bandeirante, e não ao índio. Vejamos agora imagens desse monumento, que é um verdadeiro cartão postal da cidade. Aí vocês veem a maquete do monumento, certo? Uma coisa muito interessante é que essa era a maquete original. Vocês vão ver que vai ter uma diferença quanto ao próprio monumento que foi finalmente construído, né? Há interferências no decorrer da construção. O que eu quero salientar é que esse monumento, de autoria do Victor Brecheret, né, ele foi pensado para as grandes comemorações do centenário da independência em 1922, mas ele só ficou pronto em 53. Aqui você tem mais um cartão postal mostrando, né, esse ícone, né, esse lugar de memória de São Paulo. Aqui uma foto, uma imagem mais recente, e aí é onde eu quero chegar, né? Por trás do monumento, no ano recente agora, coisa de 5 anos atrás, né, o monumento às bandeiras foi pichado com tinta vermelha. Vocês estão observando que há a seguinte inscrição: PEC 215 não. E embaixo, bandeirantes assassinos. O que é isso? Ora, o monumento ele foi pichado. Ele foi pichado por um movimento social ligado à questão indígena em nosso país, porque nessa época tramitava no Congresso Nacional uma proposta de mudança na Constituição que visava tirar do Executivo e levar para o Legislativo a demarcação das terras indígenas e quilombolas, né? Então, logicamente, esses grupos estavam protestando contra essa PEC está parada, né? Que tentava tirar dos órgãos do Executivo, né, e levar para o Legislativo, onde há um lobby poderoso do agronegócio, a gente sabe, dos fazendeiros, latifundiários, no sentido de promover uma nova análise da demarcação dessas terras indígenas. Aí vocês têm também uma outra visão, certo, do monumento pichado, e tem escrito, né, bandeirantes assassinos. Agora tem bem aqui Tupi 6. Tupi 6 é exatamente o movimento de organização dos índios, contrária à PEC a que eu me referi. Nessa mesma época também, a famosa estátua do Borba Gato, que é outro bandeirante, né? Essa estátua é um monstrengo, ela foi também pichada, né? Nesse mesmo contexto em que os movimento indígena, o movimento quilombola, protestava contra essa mudança no processo de demarcação das terras indígenas e quilombolas. Passemos agora ao Monumento a Zumbi. O Monumento a Zumbi, ele já em outro contexto histórico. Nós sabemos que no final dos anos 70, começo dos anos 80, do século XX, começa a haver
paulatinamente, no processo de redemocratização do país, a emergência do movimento afro-brasileiro aqui em nosso país. E esse movimento vai ter como uma das bandeiras de luta, né, logicamente, a denúncia contra o racismo, a segregação racial, mas eles vão eleger uma figura paradigmática, né, da história, que é Zumbi. Zumbi enquanto líder do Quilombo dos Palmares. Isso todos vocês conhecem. E começam a propugnar por uma nova data, não mais relacionada ao 13 de maio, que é o dia em que se celebra a abolição dos escravos, a assinatura da Lei Áurea. Nós vamos ter aqui uma nova data que vai ser, inclusive depois, posteriormente, já agora, nesse século XXI, considerada uma data nacional, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, que evoca a figura de Zumbi dos Palmares. O monumento a Zumbi já foi, como eu falei, no contexto da redemocratização. O governador era, então, o governador Leonel Brizola, e ele autoriza a construção desse monumento a Zumbi, em uma área nobre e bastante visível da cidade. Esse monumento fica na Avenida Vargas, Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, e numa região onde era tradicionalmente habitada pela população afro-brasileira, né, conhecida como Pequena África. O que eu quero mostrar é que mesmo esse monumento, que representa um segmento, digamos, da população brasileira, né, um líder ligado aos movimentos sociais, ele também foi objeto de pichação por parte de grupos reacionários da sociedade identificados com o neonazismo. Olha aí, vejam o monumento, né? O monumento tem uma cabeça que representa, hipoteticamente, a cabeça de Zumbi. Há toda uma discussão, não é Zumbi, né? Mas é um monumento que evoca a figura de Zumbi. E vejam que a cabeça de Zumbi está pichada. Esse monumento ele foi construído em 1986 e, nos últimos anos, ele tem sido objeto de pichação, sobretudo na véspera em que se comemora o dia 20 de novembro. Por sinal, o dia 20 de novembro, em alguns municípios brasileiros, já é considerado feriado nacional. Mas esses grupos, digamos, de extrema-direita, ligadas ao neonazismo, eles tentam, né, diminuir e negar a própria figura de Zumbi dos Palmares como o herói da resistência negra à escravidão. De uns 2 anos para cá, houve uma mudança. Aí é que é interessante. Como o monumento é pichado na véspera, geralmente essa pichação ocorre à noite, o que ocorreu? Grupos ligados, grupos de capoeira, vocês estão vendo aí, baianas, né, pessoas ligadas ao próprio segmento afro-brasileiro, começaram a fazer o pernoite, né, no monumento, como uma forma de ocupar, né, como um momento de ocupação desse monumento, de vigilância, né, para que ele não fosse novamente pichado ou depredado. Né? Então, você vê, é interessante como está ocorrendo, nos dias de hoje, uma reapropriação por parte de outros segmentos em relação à sua própria memória. Eu quero dizer que, no fundo, nós estamos, ao discutirmos a questão de monumentos, que é um campo conflituoso da memória, nós estamos vendo o direito que outros segmentos da sociedade têm de terem a sua representação visual também nas praças, nos parques e nos jardins. E, para finalizar, eu concluo com essa imagem muito bonita, que são alunos de uma escola pública, né, do CIEP, no Rio de Janeiro, onde eles estão também, né, ocupando como espaço de luta e resistência, subindo até, né, no próprio monumento a Zumbi dos Palmares, e onde eles têm uma faixa que eu acho bastante significativa e que sintetiza toda essa discussão que também nós estamos tendo na sociedade brasileira em torno da denúncia do racismo estrutural em nosso país, que é um trecho do samba enredo da Mangueira, no ano de 1988, quando se comemorou o centenário da abolição da escravatura. Diz o seguinte: livres do açoite da senzala, presos na miséria da favela. Muito obrigado, pessoal.
Oh, muito obrigada, professor. Foi excelente. Uhul!